A botija. A botija. Olá, Ana e Matheus. Tudo bem com vocês? Pode me chamar de fulana. Todas as demais pessoas citadas no relato tiveram os nomes trocados também. Este relato não foi vivenciado por mim, e sim por uma senhorinha muito amiga, que me contou alguns anos atrás. Vou chamá-la aqui de Odete, e o marido dela chamarei de Alfredo. No decorrer do relato, explicarei o que é uma botija, pois pode haver pessoas que nunca tenham ouvido falar disso, é verdade. Pois bem, estimo que este fato tenha ocorrido na década de 70, no interior do estado. Nessa época, Odete vivia uma vida simples e morava numa casinha de taipa com seu marido e filhos. Seu Alfredo era um homem muito ríspido e ambos estavam passando por uma séria crise no casamento. Ele xingava Odete sempre que tinha oportunidade, só não batia nela por causa do gênio que ela possuía. Dona Odete era daquelas que pegava o facão e corria atrás mesmo. Venha bater para mim, venha para cima de mim que você toma o teu também. Isso aí, Dona Odete. Seu Alfredo não estava se importando tanto com a família. Não se esforçava por trabalho e se dependesse dele, os filhos e a esposa morreriam de fome. Eles moravam numa terra que não lhes pertencia. O proprietário deixava que eles morassem em troca de um pagamento anual. Eles estavam lá mais para que aquelas terras não ficassem abandonadas e havia mais famílias morando na região. Ela conta que acordava por volta das 4 da manhã e saía para trabalhar na roça para poder criar os filhos. Embora já acostumada com o trabalho pesado, Odete sempre se queixava da sorte e pedia em suas orações uma solução para a sua dura realidade. Ela disse que uma vez sentou-se perto de um riacho que havia lá para os lados das plantações e começou a chorar e se lamentar naquela situação, enfim, rogando aos santos em que cria que lhe dessem uma luz, nos santos que ela acreditava, para que lhe dessem uma luz. Foi aí que, de noite, quando estava quase adormecendo, viu se aproximar dela uma jovem senhora de rosto amigável. Ela se aproximou de sua rede e tentou conversar com ela, mas, assustada, Dona Odete acordou e aquilo sumiu. No outro dia, conversando com suas amigas, que também davam duro na roça, ela soube por uma delas, para não ter medo, que talvez fosse uma alma querendo entregar uma botija. Elas acreditavam que se alguém enterrasse dinheiro ou algo de valor e se passasse 3 sextas-feiras após enterrado, então aquele dinheiro ficaria encantado e sumiria, tornando-se uma botija, não sendo mais possível a quem o enterrou encontrar novamente, e depois que morresse, essa pessoa ficaria condenada a assombrar os vivos, a fim de entregar a sua botija a alguém. Só depois de desenterrada a botija, a alma teria paz e seguiria sabe-se lá para onde. Porém, se a assombração desse a botija para 3 pessoas e essas tentassem tirá-la sem sucesso, o objeto enterrado se desencantava e daí qualquer um podia achar, até mesmo ao acaso. Ia só sair desencarnado. Aí que acha uma dessas, né? Botija, peraí, ela explicou aqui o lance, mas o que é uma botija? É tipo um vaso de barro, tá? Um recipiente, uma moringa, um vaso de barro, onde as pessoas enchiam esse vaso com dinheiro, com moeda, com joia, sei lá, tapava assim e enterrava. Era aquele vaso, algo assim. Isso é uma botija. Bom, segundo Dona Odete, era necessário ter coragem para tirar uma botija. Não era de qualquer jeito que se chegava lá e cavava. Ao mínimo sinal de desrespeito para com a situação, ou se o escavador tomasse um susto, aquilo sumia novamente, nada feito.
Falo de susto porque, segundo os mais velhos, durante a escavação, o tinhoso se apresentava de diversas formas para assustar a pessoa e fazê-la fugir. E nem toda alma que vinha entregar a botija era calma, tá? Algumas vinham assombrando mesmo. Essa é uma crença muito forte aqui na minha região e pode ter variações de acordo com quem conta. Então, naquela noite, a Odete foi dormir na sua rede, bem longe do Alfredo, e novamente apresentou-se aquela jovem senhora. Ela chegou perto e teve uma conversa amigável com Odete, que estava em um sono bem leve. A mulher falou para Odete de um lugar perto do riacho que havia não muito longe de onde eles viviam. Disse-lhe que ela forrasse uma toalha branca, acendesse uma vela e rezasse, e só então deveria cavar, que tinha visto como ela sofria e tal. Ela estava prestes a dizer o local exato onde a botija estava enterrada quando, curiosamente, Odete falava durante o sono, sabe? As respostas que ela dava à mulher eram em voz alta, como se estivesse mesmo falando com uma pessoa. E Alfredo escutou. Ignorante como era, perguntou: Que desgraça é isso? Tá falando com quem? Com Satanás? Subitamente a visão sumiu e Odete não conseguiu mais contato com aquela aparição desde aquela noite. Miserável homem. Anos depois, o proprietário daquelas terras, por algum motivo, precisou passar um trator na região para aplainar, é isso? O solo, planear o solo. E durante o trabalho, a escavadeira bateu em algo que parecia um recipiente de barro grande. Eles desenterraram e grande foi a surpresa quando descobriram que havia dinheiro e outros objetos dentro do recipiente de barro. Dona Odete viu e lamentou em saber que, se não fosse pelo marido, aquele dinheiro poderia ter sido seu. Depois de um tempo, ela arranjou outro homem, catou os filhos e meteu o pé no mundo, deixando o Alfredo só. O segundo marido cuidou bem dela e dos filhos. Então, Ana, esse é o meu relato, espero que tenha gostado. Há um caso de botija na minha família também, mas foi bem mais tenso que esse. Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo. E tudo de bom. Um beijo para você. Então, conta esse que aconteceu na sua família aí, mais tenso. Tem vários relatos de botijas, pessoal, que sonha com essas coisas, sabe? E vai lá. E a pessoa tem que desenterrar e ganhar, talvez ganhar o dinheiro. Bom, então, Ana, vou tentar resumir. Espero que você leia meu relato, pois vai me ajudar muito. Quem sabe alguém também já passou ou passa por isso. Não sei que nome dar para esse relato. Quem sabe o que será essa ligação? Tá, vamos ver. Em 2001, um primo meu de segundo grau, com apenas 17 anos de idade, foi atropelado e faleceu. Ele era uma pessoa super amável e adorado por todos, de uma bondade extrema. Ele era franciscano, participava muito da igreja. Ele morava em uma cidade de aproximadamente 110 quilômetros de distância. Diante do fato de ter sido acidente, minha mãe não quis me levar no velório, pois já sabia do quanto eu gostava dele e achou que ele poderia estar muito machucado e preferiu que eu não fosse. Nós não éramos tão próximos assim em vida, mas eu sentia o carinho dele por mim e eu sempre tive um sentimento muito especial por ele. Eu fiquei super triste quando soube da notícia. Na época eu tinha 14 anos. Mas o tempo foi passando, sempre me lembrava dele, com muito carinho e muita tristeza também, porque aquilo tinha uma dor imensa para mim, inexplicável. No mesmo ano do falecimento dele, no final do ano, fomos até a cidade onde ele faleceu, pois minhas avós e demais parentes moravam lá. Fomos na missa de Natal. Eu e minha avó sentamos mais à frente e eu olhei para trás e vi ele sentado.
Pense no susto! Na hora pensei que pudesse ser um dos meus primos, irmãos dele, mas não, era ele, pois ele sorria muito para mim. E na volta da comunhão, quando me ajoelhei, ele passou do meu lado e colocou a mão dele no meu ombro. Quando sentei e olhei para trás, ele não estava mais lá. Mas o tempo passou, alguns anos já tinham se passado, no máximo 2 anos, acredito, e fui até a cidade onde ele estava sepultado. Antes de ir ao cemitério, fui à casa da minha avó e lá tirei muitas flores para levar ao túmulo dos meus familiares e desse meu primo também. Eu estava feliz por ir até lá visitá-lo. Chegando no cemitério, eu pensei: mas eu, com todas essas flores, vou tirar uma foto com elas. Deve ficar bonito. Tirei uma foto ao lado de fora, antes de entrar no cemitério. Na época, era aqueles celulares que recém saíram com câmeras, os primeiros celulares com câmeras. Então, tirei a foto e entrei no cemitério e não vi a foto, apenas tirei a foto e não vi. Não vi a foto. Fui nos túmulos e na saída lembrei de ver como havia ficado a foto. Quando me deparei, levei até um susto. Era nítido. Ele apareceu na foto. E mais o rosto de alguém que eu não sei quem era. Na hora, a gente até pensa que pode ser coisa da imaginação, mas eu mostrei para as pessoas sem falar nada. Mostrei até para minha avó, que pensei que ela ia falar que era besteira, mas não. Todos viam com nitidez ele, o meu primo, na foto. Joguei a foto para o computador para me confirmar e lá estava, era o rosto dele. Passou algum tempo e em outra visita na cidade, fui até a casa do meu tio com a minha avó e minha prima e pedi para ver o quarto que era dele. Minha avó contou do ocorrido da foto, até mesmo mostrei a foto, mas ele não quis acreditar. Ao entrar no quarto, me senti bem, estava tudo normal, mas quando fui sair, a porta do guarda-roupas dele abriu. Eu só olhei para minha prima e fui e fechei a porta. Quando estava saindo novamente, abriu. Não tinha como abrir sozinha aquela porta. Mas eu voltei, olhei para dentro do guarda-roupa, fiquei um pouco ali, fechei e saí do quarto. Mais uns anos se passaram e nessa época eu já havia entrado na faculdade e morava em outra cidade, mais longe, em Campo Mourão, no Paraná. Então eu só ia para minha cidade natal e visitar os parentes em épocas de. Só ia para minha cidade natal e visitar os parentes em épocas de férias. Não lembro bem a época, mas eu ia para minha casa em Guarapuava, no Paraná, visitar minha mãe. E na noite antes de viajar, eu sonhei com esse meu primo. No sonho, eu estava no cemitério e ao lado da capela onde ele estava sepultado. E estavam abrindo o túmulo dele. E no sonho, abriram a tampa do caixão dele e disse que ele me chamava com a mão, que ele queria falar comigo. E no sonho, eu estava com vergonha ou com medo. Não sei se era de ir até ele. E disse que minha irmã falava no sonho. E disse que a minha irmã falava no sonho: vai lá, ele tá te chamando, ele quer falar com você. E não fui. E eu não fui. Beleza, achei estranho o sonho, mas não pensei muito, pois estava me arrumando para viajar. Demorava algumas horas, então chegando em Guarapuava, primeira coisa que fiz foi contar do sonho para minha mãe e para minha irmã. Quando contei, as duas só se olharam e ficaram quietas. E me perguntaram: você falou com alguém? E eu disse: o quê? Com quem? E elas disseram: é que o primo foi exumado ontem junto com a tia, a mãe dele, pois a capela onde eles estavam era emprestada até a deles ficarem prontas. E eles abriram ontem o túmulo dele para colocarem na nova capela.
Então eu fiquei pasma. Eu não sabia o que pensar. Gente, eu sonhei que estavam fazendo isso, mas ele me chamava. Quando fazia uns 10 anos que ele faleceu, eu sonhei com ele. E no sonho ele estava com uma moça. E nós conversamos. No sonho ele me disse que precisava resolver umas coisas com essa moça, pois eles já estavam há 10 anos juntos. E ele me disse: Mas eu vou voltar. E é só resolver isso, que eu não sei o que era. É só resolver isso com ela, mas eu volto te avisar. E desde então, nunca mais sonhei com ele. Isso são umas, isso é uma das coisas das quais aconteceram nesse período em que ele faleceu. Hoje tenho 29 anos, nunca consegui entender muito bem. Tem mais coisas, mas iria ficar muito grande de escrever tudo aqui. Eu chorei muito e por anos pela morte dele. Sempre senti um vazio depois que ele faleceu. É uma dor horrível. Não sei explicar o que é tal sentimento. Hoje em dia estou melhor, mas ainda fica o ponto de interrogação. Será que era a ligação de outra vida? O que era para ser assim tão forte esse sentimento? Ana, esse é o meu relato, espero que você goste. Ah, então não foi uma ligação. A ligação é a ligação entre vidas, assim, entre eles. Eu achei que era a ligação, alô, quem é? Então, deve ser uma ligação, alguma coisa desse tipo, porque não tinha lá tanta proximidade para sentir tanto. A gente sente, mas dessa forma que você diz, e que dele tanto vir atrás, parece que sim, né? É uma ligação aí de outra vida, parece. Anjos existem, eles são reais. Oi, Ana, eu me chamo Fulano e moro em Manaus, Amazonas. O que eu vou contar agora aconteceu comigo no ano de 2001. Eu tinha 21 anos de idade. Eu trabalhava como entregador na churrascaria do meu tio. Era um domingo e, como sempre, o meu tio, minhas duas tias, o meu primo e eu estávamos na correria atendendo os clientes. Quando meu primo e eu fizemos a última entrega de churrasco daquele dia, como de costume, a minha tia, que aqui vou chamar de Maria, preparou um prato bem generoso para eu levar para casa. Nossa, era muita comida, muito churrasco, suficiente para 6 pessoas. Isso era rotina de todo domingo. Minha família, naquela época, passava por muitas necessidades. Ana, eu confesso que nunca acreditei muito na existência de Deus. Às vezes pensava que orações não surtiam efeito nenhum, pois antes eu orava demais por uma vida melhor e nada acontecia. Parecia que, se existisse um Deus, ele gostava de me ver sofrer com a minha família. Pois bem, nesse domingo, depois das entregas, peguei o meu pratão de comida, pesado por sinal, acomodei em uma sacola, me despedi dos meus tios e dos meus primos e saí para o ponto de ônibus, que ficava a mais ou menos uns 150 metros da churrascaria. Durante o trajeto, do nada, eu pensei na comida que estava levando. E me veio na mente aquelas imagens de crianças subnutridas da África que muitas vezes eu via na TV. E eu pensei comigo: poxa, se eu encontrasse uma criança com fome agora, eu dividiria essa comida. De repente, eu vi que podia fazer isso sim. Bastava eu encontrar algum morador de rua, mendigo ou alguma criança que estivesse com fome. Então tomei a minha decisão. Eu só voltaria para casa depois de dar aquela comida para alguém que realmente precisasse. Passei do ponto de ônibus e andei por diversas ruas. Mas por mais que eu andasse, eu não encontrava ninguém. Nenhum mendigo e ninguém carente para entregar aquele almoço. Eu já tinha desistido e já estava retornando para pegar o meu ônibus. Peguei um atalho por uma rua de um conjunto e pensei: iria ser engraçado se agora eu encontrasse alguém carente por esse lugar de gente metida rica.
Eu já estava na avenida próxima ao ponto de ônibus e foi quando eu olhei para a minha direita e vi em uma pequena garagem de uma casa uma senhora. Ana, o que você vai ler agora aconteceu realmente comigo. Eu lembro de cada palavra que eu disse e de cada palavra que eu ouvi. A senhora na garagem levantou do chão muito rápido. Ela tinha uma garrafa de água mineral na mão esquerda e tinha uma expressão admirável. Ela já me olhou sorrindo, apesar de muito suja e com as roupas bem puxadas e rasgadas. Ela estava radiante ao me ver ali. E eu logo sorri de volta para ela e perguntei: O que a senhora está fazendo aí? Ela respondeu sorrindo: Eu moro aqui. E eu perguntei: A senhora já almoçou hoje? E ela me respondeu: Não, não almocei. E eu lhe disse: Olha, aqui tem bastante comida para a senhora, aproveita bem, viu? E ela disse: Tá bom, muito obrigado. Qual é seu nome? E eu disse: Eu me chamo. Os nomes estão trocados, tá? Eu me chamo Fulano. Tá trocado mesmo? E ele disse: Eu me chamo Fulano. Ana, eu te juro, desde o momento que eu vi essa senhora, parece que o tempo parou. Nenhum carro ou pessoa passou na rua durante a nossa conversa. A impressão que eu tinha era que só existia ela e eu no mundo. Quando eu me virei para ir embora, ela falou novamente comigo. Ela disse: Eu queria te dar um presente, mas eu não o tenho agora. Me diga onde você mora. E eu respondi com um sorriso: Eu moro no bairro tal. E eu fui embora, sem olhar para trás. Perdão. Eu fui embora sem olhar para trás, cheio de alegria e satisfação, pois eu nunca havia feito caridade na minha vida. O sentimento é maravilhoso, Ana. É uma coisa que não se pode descrever. Depois desse dia, eu posso dizer que aconteceram coisas maravilhosas na minha vida. Eu consegui o emprego que eu sempre desejei. Minha mãe passou em um concurso da prefeitura. Compramos uma casa maior em um bairro muito bom aqui da capital. Fora outras coisas boas que aconteceram e que ainda vêm acontecendo. Ana, aquela senhora da garagem, com certeza era um anjo disfarçado. Eles existem sim. Eu tenho outras experiências com o sobrenatural, mas conto numa próxima vez. Beijos e abraços a todos. Muito obrigada, muito obrigada pelo relato. Então, como que ela veio direto até você sorrindo? É isso que é o estranho, né? Porque ela poderia ficar lá, você vê uma pessoa estranha e você não chega até ela assim, oi, né? Olha lá. Ela levantou do chão muito rápido e já me olhou sorrindo. Ela mora, mas que bairro era esse? Enfim, gente, olha, eu não duvido de nada, mas eu sei que quando a gente manda coisas boas, a gente recebe coisas boas. O contrário também é verdade, não é? Beleza! Deixa eu anotar aqui que eu contei. O espírito da minha mãe veio para o meu aniversário e é uma outra moça que nos conta. Olá, assombrados! É com muito prazer que hoje venho contar a minha história sobrenatural e emocionante ao mesmo tempo. Sou a fulana e em 2015 eu estava com 20 anos de idade. Vivia com os meus pais e com um irmão 8 anos mais velho que eu. Morávamos no interior e vivíamos do que plantávamos. Nossa vida era bem simples. Eu e minha família, nós somos pequenos agricultores e é da agricultura que tiramos o nosso sustento. E em 2015 tivemos uma ótima plantação de milho. Então, em um dia pela manhã, animadas, eu e minha mãe fomos colher os milhos, já que o meu pai e meu irmão ainda não haviam acordado. Fomos ao milharal e assim que chegamos, passou uns 20 minutos, minha mãe começou a se sentir mal. Ela me relatou sentir uma tonteira muito forte e caiu no chão desacordada. A levamos ao hospital e, depois de alguns exames, constataram um câncer maligno no útero.
Foi tão difícil receber aquela notícia. Isso abalou a todos nós, mas ela continuava firme e forte, sempre falando de Deus e sempre nos tranquilizando. À medida que o tratamento foi passando, em um exame rotineiro foi constatado mais outros 2 cânceres. Ela então teve que se internar. Eu não ia à escola nessa época e, como eu era muito agarrada com a minha mãe, todo dia quando eu saía da escola eu ia até o hospital e levava uma rosinha para ela. Me era permitido ficar lá somente 10 minutos. Aqueles 10 minutos para mim eram tão importantes. Como eu me sentia bem com a minha mãe. Alguns dias depois, recebemos a ligação do hospital. Minha mãe havia piorado bastante e o médico pediu para sermos fortes e pediu que estivéssemos sempre em oração por ela. Com esse problema em casa, eu comecei a ter dificuldades escolares. Eu não me alimentava bem, não me concentrava na escola, não tinha vontade de nada mesmo. Só rezava e pedia a Deus pela recuperação da minha mãe. Foi uma fase muito difícil para mim. Eu não podia mais fazer visitas a ela no hospital, pois o estado dela começou a piorar muito. Só me era permitido vê-la atrás de uma porta de vidro. Por dias ela permaneceu assim, até que começou a melhorar. E foi permitido que fôssemos vê-la então. No dia da visita, estávamos todos ao lado dela, no hospital. Há 15 dias, e acho que dali 15 dias seria meu aniversário, ou é isso? Há 15 dias. Dali 15 dias seria meu aniversário. E eu disse a ela: Mãe, a senhora vai ficar boa logo, eu tenho certeza. Meu aniversário tá chegando e quero te ver muito linda com aquele vestido branco do meu lado, tá? Pra gente tirar foto juntas e comemorarmos. Ela deu um sorriso e me disse: Filha, eu estarei lá. E dormiu. 2 dias depois, minha mãe veio a óbito. Sofri e ainda sofro com a sua partida, com a sua perda. Eu fiquei muito depressiva. Eu não estava preparada para perder minha melhor amiga, minha companheira, minha confidente. Eu jurava. Ô, cambada, faz isso comigo, não. Acho que esse vai ser o último especial, o último temático de Dia das Mães, viu? Bom, vamos continuar. Nem sei onde eu parei aqui. Peraí. Bom, eu jurava que ela ia sair de lá viva e forte, mas as coisas não saíram como eu pensei. Faltando 3 dias para o meu aniversário, minha família percebeu que eu não soube lidar com a morte da minha mãe. Eu a chamava a todo momento e sabemos que atitudes assim não deixam o espírito descansar em paz. Então optamos por cancelar a minha festa de aniversário. Não tinha clima para festa em casa, pois o meu maior presente não poderia estar ali comigo. Liguei para todos os amigos e para alguns familiares e desmarquei a festa. No dia do meu aniversário, pela manhã, fui acordada com um bolinho perto da minha cama. Segurando-o estavam meu irmão, meu pai e 2 tias. Eles não queriam deixar meu aniversário passar em branco. Mesmo com esse clima ruim em casa, decidiram tentar me alegrar um pouco. Fomos então para a cozinha, cantamos os parabéns e, na hora do pedido, pedi saúde para todos e pedi a Deus que minha mãe estivesse bem. Assim que soprei as velhinhas, todos nós sentimos o cheiro do perfume da minha mãe. Ela usava um perfume doce de flores e frutas, e na hora o perfume tomou conta de nós. E nesse momento a porta da cozinha se abriu lentamente. O cheiro do perfume ficou por toda a cozinha por mais ou menos uns 10 segundos. Depois disso, não sentimos mais nada. Nos entreolhamos e começamos a chorar. Minha mãe disse que estaria comigo no meu aniversário, e ela realmente estava. Não a vimos, mas sentimos a sua presença. Foi lindo ver que Deus permitiu que ela viesse de alguma forma para o meu aniversário. Cortei o primeiro pedaço do bolo e o dediquei à minha mãe. Anos depois, ainda temos essa lembrança. O espírito da minha mãe veio para o meu aniversário. Ela não estava em corpo, mas sim em espírito. Sou muito grata a Deus por esse presente. Ana, esse é meu relato, um relato sincero de alguém que presenciou esse acontecimento sobrenatural juntamente com sua família.
Ainda sinto a presença da minha mãe, mas não tão forte como no dia do meu aniversário de 20 anos. Fico feliz em contar minha história. Fica com Deus, sou muito fã do canal e abraços. Beijo pra você, muito obrigada. Sim, não duvido nem um pouco disso. E acho que isso acontece bastante. Oi, esse aqui tá deve ser pesado, pesadão esse aqui. Olha só, minha avó falecida matou a Edith na frente de casa. Isso aí, vó, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos? Deixa eu ver se a música tá rolando. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Todos os nomes contidos neste relato estão trocados. O ano era 2012 e devido a uma diabetes congênita, a minha avó Graça adoeceu gravemente, vindo a falecer pouco tempo depois. A minha avó era uma pessoa fechada, não sorria muito, não se apegava a ninguém. Por, por quanto tanto os filhos quanto nós, os netos, já estávamos tanto os filhos quanto nós, os netos, já estávamos acostumados ao jeitinho dela. Ana, um mês antes dela falecer, ela me ligou em tom de despedida. Me disse que eu fui a neta que mais deu orgulho a ela, que me amava demais e que tínhamos uma ligação muito forte. Pediu-me que eu nunca esquecesse disso. Achei estranho porque a minha avó não era assim. Logo depois, ela começou a perder a memória devido à doença e veio a falecer logo depois. Meu avô optou por casar-se novamente e eis que uma Edith disfarçada entrou na nossa vida. Ela tinha um ar de senhorinha sofrida que às vezes chegava a dar dó, mas não demorou muito para a vida de toda a família se tornar um inferno. Certa vez, passado um ano mais ou menos do casamento, eu tive um sonho. A minha avó, de pé, no portão da casa do meu avô, me chamando para entrar. No que eu entrei no pátio, ela me mostrou o seu amado Yorkshire, com o pratinho cheio de restos de comida. Ana, minha avó, estava furiosa e me ordenou que assim que acordasse, ligasse urgente para minha mãe para que ela avisasse a bruxa. Era assim que ela se referia a Edith. Que ela sempre deu ração sapeca para o animal e que ele não se alimentava de porcaria. Quando acordei, liguei para minha mãe e Ana, a minha mãe disse que teve um pressentimento muito forte aquela manhã e foi até a casa do meu avô e viu que o cachorrinho estava naquela situação mesmo e logo levou a Edith para comprar a ração no pet. Ambas ficamos arrepiadas no mesmo instante. Ficamos caladas e até faltou assunto. Mas nesse sonho, ela não me falou somente isso, Ana. Ela me perguntou por diversas vezes sobre quem deu permissão que uma bruxa entrasse na casa dela. Sim, ela, a nova esposa do meu avô, era uma bruxa, mas ela, a minha avó, disse que mataria a bruxa antes que ela prejudicasse a família. Que não queria ela ali e que se não saísse por bem, sairia por mal. Eu sentia que a coisa era muito mais séria do que eu pensava. Tinha alguma coisa de ruim naquela senhorinha tão simpática que nós ainda não tínhamos percebido. Ana, não foi uma nem duas vezes que, ao visitar o meu avô, percebíamos que ele estava se alimentando muito mal. Aquelas comidas que ela fazia para ele pareciam comida de doente. Lembro-me que até comentamos em casa que quando a avó Gracinha era viva, meu avô exigia que ela cozinhasse do bom e do melhor, caso contrário, ele nem comia. Passou mais um tempo, eu estava sentada na cama e, como se tivesse uma crise de depressão, eu caí desmaiada na cama. Meu marido pensou que eu estivesse dormindo, mas Ana, eu fiz uma projeção astral naquele momento. Ou seja, eu não estava dormindo,
Eu fui tirada do meu corpo e levada espiritualmente à casa do meu avô para buscar algo que era de direito meu. Ô louco, assim, tipo, puxa do corpo assim e vai para lá. Assim, eu estou conversando. Nossa, isso eu nunca vi. Cadê? Até me perdi aqui. Então, eu fui tirada do meu corpo e levada espiritualmente à casa do meu avô para buscar algo que era de direito meu. Mas eu ainda não sabia o que era. Foi quando aquela senhorinha chegou perto de mim, vestida de preto, com os cabelos completamente desgrenhados e brancos, olhos pretos e um anel de pentagrama na mão. Ela olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo na residência dela. Na mesma hora, eu entendi que ela era realmente uma bruxa e me enchi de autoridade e falei que nada ali era dela, que Deus tiraria ela dali e se não saísse por bem, sairia por mal. Ela deu uma gargalhada e chamou como se fosse uma nuvem negra de insetos que carregaram o meu espírito para fora da casa. No outro dia, acordei exausta, como se tivesse apanhado. O corpo todo doía. Com o passar do tempo, pois essa situação perdurou por 2 anos somente, meu avô começou a ficar distante da família e ficou distante da família e começou a acolher os enteados. Não demorou muito para ficarmos sabendo que a esposa estava tirando dinheiro do meu avô tirando dinheiro escondido no banco e dando aos filhos dela. Até que um dia ela tirou uma quantia significativa que levou os meus tios a irem reclamar. Ela criou uma polêmica terrível, envolveu até pastor de igreja no meio, ofendeu minha tia, seus filhos procuravam meus primos para tirar satisfação e se meus tios não procuravam seus filhos procuravam meus primos para tirar satisfação se os meus tios não estivessem em casa. Um genro dela até parou o marido da minha prima na rua para perguntar o número do celular do tio para eles terem um acerto de contas. Passavam o dia rondando a casa deles. Eram uns marginais estelionatários. Ana, a minha avó, voltou mais furiosa do que antes nos meus sonhos. Só que dessa vez ela não disse nada, só mostrou uma situação, como um filme. Vi a minha tia e eu adentrando o portão da casa. E ao chegar na porta que dava para a cozinha da casa, vimos o meu avô imóvel, sem responder a estímulos. Ele estava sentado, parado e parecia não notar que estávamos ali. Logo após isso, chega a Edith com um álbum da minha família na mão, pelo qual a minha avó me fez sentir que ela havia feito feitiço nele para prejudicar a todos. Quando ela chegou na porta, ela abraçou aquele álbum e quando eu exigi que ela me entregasse aquele álbum, ela segurou mais forte e quando eu puxei da mão dela, ela o derrubou no chão e pisou em cima. Quando eu consegui pegar o álbum debaixo dos pés dela, ela caiu e bateu com o peito no chão e instantaneamente começou a passar mal. Se arrastou até a área da frente da casa, falecendo logo em seguida. A minha tia, no sonho, começou a se sentir culpada. Então olhei para ela e disse: Tia, essa mulher era uma bruxa, ela só está colhendo aquilo que plantou. E para minha surpresa, Ana, 2 semanas depois disso, após servir o almoço do meu avô, ela passou mal, se arrastou pela casa, vindo a falecer de infarto fulminante exatamente no lugar onde ela caiu naquele sonho. Bom, Ana, esse é o meu relato. Espero que não tenha ficado muito longo. Um forte abraço e que Deus abençoe e proteja a sua família. Amém. Olha só! Que coisa, né? Ema, não é? Se tava fazendo mal,
Voltou. Olha, a avó lá no espiritual. Olha aqui, ó. O sonho com o diabo que me fez ganhar na loteria? Mavama ganhou na loteria? Sonhou com o diabo e ganhou. Vamos ver. Vamos ver aqui, uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Venho por meio deste e-mail contar-lhes uma experiência que está me deixando um pouco intrigada há alguns meses. No relato não há nomes e se houver estarão todos trocados. Me chamo Fulana e acompanho o canal há bastante tempo. Não perco nenhum relato e digamos que este fato de assistir todos os relatos pode ter colaborado com a minha experiência. Há vários relatos onde aparecem entidades que oferecem riquezas, muito dinheiro e sucesso através de pactos, onde as pessoas têm sonhos com números da loteria, etc e tal. Pois bem, vendo esses relatos, pensei que bem que eu poderia ter um sonho desses, onde me é revelado os números premiados. E te confesso que este pensamento ficou martelando na minha cabeça por dias. Porém, lembrando das consequências que as pessoas sofrem após esse tipo de coisa, achei melhor limpar a mente e não pensar mais nisso. Passadas algumas semanas, eu estava saindo de casa para trabalhar e quando estou andando na rua, vejo alguns papéis caídos no chão. Quando me aproximo, vejo que são aqueles papeizinhos da loteria, todos já preenchidos. No total eram 4 papéis, cada um com 3 jogos marcados. Peguei aqueles papéis e, nessa altura, já nem me lembrava mais dos pensamentos que eu havia tido anteriormente. Guardei-os na bolsa e pensei que, se eu fizesse os jogos, mesmo que não ganhasse, não perderia muito, e continuei meu caminho. Após uns 3 dias, mais ou menos, arrumando minha bolsa, achei os tais papéis e decidi registrar os jogos em uma casa lotérica aqui perto de onde eu moro. Fiz os jogos, guardei os papéis novamente e segui com a minha rotina. Porém, tudo começou a ficar estranho quando, na noite anterior ao sorteio, eu tive um sonho muito perturbador e agora vou descrevê-lo a vocês. Nesse sonho, eu me encontrava na minha casa e um senhor de uns 50 anos mais ou menos bateu a porta e entrou. Ele se apresentou como o próprio, sabe? Lúcifer, algo assim, o Satanás. Ele não era como descrito em outros relatos. Ele era um senhor, aparentemente com a idade anteriormente citada, uns 50 anos, de óculos. Guardem essa informação. Meio calvo, roupas sociais, extremamente educado e cordial. Lembro de me assustar após a apresentação, mas não fiquei com muito medo. E eu nem entendo por que eu não fiquei com muito medo. Ele logo foi me falando que poderia me dar o que eu queria, porém precisaríamos conversar e ele me responderia quaisquer dúvidas que eu viesse a ter. Após trocarmos algumas palavras, ele tirou seus óculos e o colocou sobre uma mesa. Porém, num piscar de olhos, eu senti uma presença e vi que 2 anjos, com aquele estereótipo que conhecemos, apareceram e seguraram esse senhor pelo braço, cada um de um lado. E sem que eu pudesse dizer mais nenhuma palavra, os anjos foram levando o senhor para fora da minha casa. Porém, antes de saírem, esse senhor me disse que me daria a prova de que ele estava falando sério comigo e que me daria prova. E olhou para os óculos dele que havia ficado sobre a mesa. Após isso, eles se foram e eu acordei com o coração acelerado e aí sim, sentindo muito medo, muito assustada e com o meu corpo todo arrepiado e tremendo, fiz uma prece a Deus pedindo proteção e não consegui mais dormir o resto da noite. O dia passou e esse sonho não saía da minha cabeça. A noite chegou, a hora do sorteio chegou e eu fui conferir os jogos. Ana e Assombrados.
E não foi que eu ganhei, quer dizer, que eu acertei 4 dos 6 números. Eu levei um enorme susto. A quantia não era grande, era pouco mais de R$ 1.100, mas me ajudou muito, pois eu estava precisando e os números que faltaram para que eu pudesse ganhar o prêmio milionário foram foi muitíssimo próximo aos que eu joguei. Por exemplo, joguei o número 1 e aí o correto seria o 2. Joguei o 5 e saiu o 6. Lembrando que os jogos já haviam sido registrados e não teria mais como desistir de jogá-los. Eles já estavam feitos, é isso? As dúvidas que pairam na minha mente são as seguintes: seria esse o resultado dos pensamentos que eu havia tido nas semanas anteriores? Os óculos do sonho seriam um resquício que esse senhor me deixou refletido na vida real pelos 4 números acertados? Seriam esses anjos meus protetores que vieram impedir que eu destruísse a minha vida por pura ganância? Gostaria de saber sua opinião e a dos assombrados sobre o ocorrido. O que vocês acham? Agradeço de todo o coração se contarem o meu relato. Um grande beijo a você, Ana, em toda a sua família e aos assombrados. Sucesso sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, parece que o negócio é assim. É só você pensar que para alguma a chance vem, né? Mas esse lance aí dos anjos aparecerem e pegarem ele, gostei, achei interessante. Falei, sai daqui. Tipo os anjos falando, ó, dá licença, vamos embora. Larga a mão de ficar prometendo essa coisa pros outros. Você sabe mesmo que você vai acabar com a vida deles? Deixa eles quietos. Não fica prometendo. Enfim, levaram ele. E E ele olhou para os óculos, eu achei que você ia encontrar os óculos, tipo, de quem são esses óculos? Ficou em cima da mesa, sabe? Mas não sei, ganhou. Isso é muita coincidência, né? Eu não acredito nessas coincidências, eu acho que é muita coincidência, então talvez alguma coisa aconteceu aí mesmo, né? Belezinha. Relato de quando eu morri e voltei. Tá certo? Aqui tá. Olá, assombrados, meu nome é Fulana e o relato é o seguinte: na minha adolescência, acabei caindo nas drogas e chegou num ponto em que eu meio que sabia que uma hora ia dar ruim, mas eu não largava esse estilo de vida. Até que um dia tive uma overdose. No meio da overdose, eu tive uma convulsão, mas me mantive de olhos abertos porque vi em algum lugar que quem fecha os olhos morre. Estava com meu namorado na época que me levou para um conhecido que já tinha tido isso. Chegando lá, ele me deu um uísque para ativar a circulação. Gente, tem que levar para o hospital, pelo amor de Deus. Mas eu sentia que eu estava indo. E fui. Nesse momento, eu senti algo sugando a minha nuca e um caminho que parecia uma rampa. E eu tinha que fazer muita força para chegar, pois esse negócio que me puxava pela nuca era muito forte, como se quisesse levar a minha alma. E eu resistindo e correndo, e tudo era preto. Não tive visão nenhuma. E quando voltei, fiquei sabendo que meu coração parou e fizeram ressuscitação. Até hoje morro de medo de morrer. Não uso mais, mas depois daquele dia eu tenho medo do medo. A morte dói demais e isso me assustou. Queria saber o que vocês acham. Parabéns pelo trabalho de vocês. Claro. Um beijo para você, muito obrigada. Assim, o que eu já ouvi de algumas pessoas que falam com os espíritos é que ninguém sente dor ao morrer, ou seja, se sente, esquece na hora que foi, sei lá, na hora mesmo que você tá passando para lá, não sente dor. E eu não, cada um tem uma EQM de um jeito.
Existem pessoas que vêm Campos Floridos, que não quer nem voltar, mas fala: "Rapaz, isso aqui tá bom demais, vou voltar para aquele mundo doido". "Não, pode me deixar aqui". Aí a pessoa fala: "Não, é sua hora ainda". "Não, eu quero ficar". "Volte". Aí a pessoa tem uma experiência, mas eu já vi experiências de quase morte que a pessoa fala: "Rapaz, você é uma pessoa boa na vida, porque se eu voltar para aquele lugar, tô ferrado", não é proibidão ainda, tô lascado. Então, eh depende. E talvez por todo o contexto de estar acontecendo dessa forma, não foi uma coisa muito legal. Você ainda não viu nada. Foi tudo escuro, teve uma agonia, sentiu algo puxando. Então, talvez pelo contexto onde da forma que a morte ia acontecer, não ia ser muito legal assim a passagem. Não sei, gente, mas cada um tem realmente um tipo de experiência. Relatam uma coisa assim. Beleza. Ai, ai, maleditos. Agora o relato é: será que fui uma maledite? A gente já teve, acho que outro ou outros relatos com título igual ou parecido, mas esse aqui chegou agora em 2021, dia 22 de janeiro. Então, é só acho que o título mesmo parecido. Mas vamos lá. Será que fui uma maledite? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Já tem outro título aqui embaixo. Fui uma maledite e me arrependi. Olá, Ana e assombrados. Pode ler o relato tranquilamente, que todos os nomes, cidades ou quaisquer outras características que identificaria alguma das pessoas estão trocadas. Bom, vamos lá. Meu nome é Fulana, tenho 21 anos e sou de São Paulo. Esse relato é recente. Tudo aconteceu em torno de 8 meses atrás, até a data atual. É um assunto que ainda me dói muito e me causa bastante trauma. Inclusive, conheci o canal através do meu erro, entre aspas aqui. Em 2016, com os meus 17 anos, conheci um rapaz em uma festa. Aqui vou chamá-lo de Gustavo. Gustavo é muito bonito, extremamente legal, cheiroso. Sabe aquele cara que todas as meninas querem e desejam? Nos encontramos e ficamos, e desde então conversávamos todos os dias. Nos víamos todo fim de semana, conhecia a família dele e ele a minha. Até então éramos apenas ficantes. Morríamos de ciúmes um do outro e por esse motivo vivíamos, terminando e voltando. Como não era um namoro, não havíamos assumido em redes sociais ainda, ou para a galera toda. Era assim mais fácil esse negócio de ir e voltar, então, se não tinha nada muito assumido, né? Terminávamos, ficávamos 2 semanas, o máximo que chegou foi 1 mês e voltávamos. Não aguentávamos ficar longe um do outro. Era algo muito forte. Em março de 2018, ele conheceu outra pessoa. E eu sofri muito, eu emagreci muito, eu corri muito atrás. Mas segui em frente. Foi quando, em abril, nos encontramos em uma festa. E ele me viu com outra pessoa. Em torno de 2 dias, ele me mandou mensagem. Voltamos a ficar. E então ele me pediu em namoro. Nosso namoro não foi assim 1000 maravilhas. Nós brigávamos muito, mas sempre teve muito amor e cumplicidade. Vivemos momentos lindos juntos, mas acabou que nos afastamos dos nossos amigos. Deixamos de fazer muita coisa para estarmos juntos e isso acabou caindo na rotina. Foi quando ele decidiu terminar. Olha, Ana, confesso, eu não aceitei numa boa. Eu chorei muito, cheguei a implorar para que ele ficasse comigo. Hoje eu enxergo que eu vivia em uma dependência emocional absurda, que só hoje estou conseguindo sair dela. Fizemos muito mal um ao outro quando terminamos, e isso causou um ódio nele, que até hoje nem eu sei explicar. Ele já chegou a me ligar de madrugada, bêbado,
me contando o que ele havia feito com outra mulher. Eu virei noites sem dormir, chorando, fazendo promessas, mas nada trazia ele de volta. Comecei a pesquisar simpatias. Fiz 2 simpatias bobas, sabe? Entre aspas. Digo bobas porque, sabe, era aquelas da Capricho, da revista? Do tipo, escrever o nome em uma folha e colocar na gaveta de calcinha. Era nesse estilo. Nunca teve resultado. E o tempo ia passando. E ele se afastando cada vez mais. Comecei a me consultar com tarô. E até digo que fiquei viciada. Eu jogava tarô quase todos os dias com diversas pessoas diferentes. Quer dizer, eu procurava o tarô com diversas pessoas diferentes para ver o que cada um falaria. E eu gastei muito dinheiro com isso. E observação, sempre foi online os jogos de tarô. Até que um dia, pesquisando no Instagram, encontrei uma moça que se denominava Bruxa do Amor. Me consultei com ela pelo baralho cigano e é aí que começa a minha história. Em todas as consultas que eu tive com essa mulher, a mesma me dizia que tinha caminho, que ele voltaria, que nosso destino era juntos. E então ela me propôs a tão famosa amarração amorosa. Lembro que na época eu não sabia o que era, não sabia como era, o que era usado, nem nada do tipo, eu não sabia. Mas no meu desespero em tê-lo de volta, na angústia e no medo de perdê-lo para sempre, eu aceitei, ainda mais com a pessoa te recomendando. E você sem o conhecimento, eu aceitei. Perguntei a ela o que era uma amarração e ela me disse que era um trabalho apenas para curar as mágoas, que não ia mexer no livre-arbítrio dele e nem forçá-lo a estar comigo. Então por que o nome é amarração? Eu disse a ela que eu não queria nada para sempre e que ele pudesse terminar novamente quando ele quisesse. Bom, o tempo passou. Para ser mais exata, 1 mês se passou. E adivinha? Ele me procurou. Em uma sexta-feira de madrugada, ele me enviou uma mensagem dizendo estar com saudades. E eu, óbvio, fiquei extremamente feliz. No outro dia mesmo, informei a bruxa que tudo havia dado certo e que eu estava muito feliz. Nos encontramos na mesma semana que ele me procurou. Passamos uma semana inteira juntos, dormimos juntos, saímos juntos, ele conheceu meus novos amigos, me buscava em todos os lugares, me mandava mensagem no WhatsApp o dia todo dizendo: eu trabalho pensando em você, não paro de pensar em você, etc e tal. Mas algo me incomodava. Uma semana após termos voltado a conversar, eu procurei na internet sobre amarração amorosa. Foi também aí que eu conheci o canal. Li relatos, vi vídeos das consequências e eu simplesmente surtei. Naquele momento eu caí na real. Poxa, onde é que eu estava me metendo? O desespero, a carência, a dependência emocional me deixou cega. Eu fiz um acordo com o desconhecido, sem ao menos pesquisar antes. Essa não era eu. No mesmo instante, 1 mês e 2 semanas após ter pago R$ 450, eu mandei mensagem e pedi que desfizesse todos os trabalhos. Eu estava decidida mesmo que ele terminasse comigo novamente, não importava. Eu só queria livrá-lo do mal que eu havia lhe causado, mesmo que eu não tivesse o mínimo de intenção de fazer mal a ele, nem a mim mesma. Paguei o dobro para que ela desfizesse. E 2 dias depois, acordo com mensagens e vídeos dela dizendo que o trabalho havia sido desfeito. Ele continuava conversando comigo todos os dias, normal, nada mudou. E eu estava quase entrando em uma depressão. Estava com crise de pânico, de doer para respirar até. Emagreci muito em 1 semana e eu só dormia. Eu vivia a pior semana da minha vida
Eu não parava de pensar nisso um minuto. Eu mal conseguia falar com ele. E quando ele me pedia para voltar, eu sempre dava uma desculpa. Mesmo que o trabalho já havia sido desfeito, eu não conseguia me perdoar de jeito nenhum. Pesquisei no Twitter sobre o assunto e conheci o meu anjinho. Vou dar o nome aqui de Luiz. Luiz tem 38 anos e é pai de santo. Ele é de outro estado. Ele me acalmava todos os dias, fez trabalhos para abrir o meu caminho e o dele, reforçou o que ela já havia desfeito. Esqueci de mencionar que nesse mês que ainda existia a magia, eu escutei risadas de madrugada 2 vezes. Foi assustador. Tive paralisia do sono e só conseguia sair dela quando orava. Mas até então eu não sabia o que havia feito, por isso na época eu não me importei. Hoje faz 7 meses que foi feito e 6 que foi desfeito. Eu e ele permanecemos juntos, não voltamos a namorar. Eu e ele permanecemos juntos? Não voltamos a namorar. Eu sempre me privo quando tocamos nesse assunto. Já me consultei com outras pessoas que afirmam que não existe mais magia no nosso caminho, que estamos livres e que se ele está comigo agora é por amor. E por mais que eu saiba que ele me ama, assim como eu o amo, eu não consigo me perdoar por ter feito mal a mim e a ele, mesmo que não tivesse sido minha intenção. Hoje vivo em luta contra a minha própria mente. Me privo de ser feliz com a pessoa que eu amo pelo peso e a culpa do que eu fiz. Nós falamos até de filhos e o medo de me entregar novamente me consome. Não tive coragem de contar a ele, nem a ninguém. Isso é algo que eu quero enterrar comigo e que eu espero um dia poder me perdoar de verdade. Eu peço perdão todos os dias, me arrependi de corpo e alma pelo que foi feito. Busco acalmar meu coração, mas tem dias que me dói demais lembrar. Eu e ele estamos bem, vivemos bem, nos amamos muito, fazemos tudo juntos, mas sempre que vamos dar um passo, eu me questiono: será que é a magia ou é amor? Hoje entendo que o amor é livre. Nós somos livres, ninguém é feliz estando ao lado de ninguém obrigado. Pode ser que eu não tenha sido de fato uma maledite, porque eu nunca quis o mal, mas sim uma pessoa imatura, mimada e desesperada. Bom, peço desculpas se o relato ficou muito grande, resumi ao máximo. Gostaria de ler comentários de pessoas que já passaram por isso ou conhecem quem passou. Desculpa também se acharem que é mimimi. Vejo muitos comentários reclamando, mas sempre. O difícil vai ser você ver comentário não. Reclamação tem para qualquer coisa. Mas sempre tenho empatia e entendo que às vezes o que pode não ser nada para você ou não doer em você pode doer e significar muito para outro. Devemos sempre tratar as pessoas com amor e gentileza, pois nunca sabemos o que a pessoa está enfrentando. Um grande beijo, Ana e Assombrados. Estarei atenta aos comentários. Um beijo para você, obrigada. E não acredito que você foi maledite, você foi mais uma entre tantas pessoas que não querem que um relacionamento termine, né? E aí você procurou, você tentou, você sim, ficou mal, tudo, mas quem foi maledite foi a bruxa do amor aí, que provavelmente sabia a merda que podia fazer na vida da pessoa fazendo essas coisas, oferece. E cobra caro ainda, né? Então, não é uma coisa que é boa, não é, gente? Por que que ela falou que não tem nada demais? O nome é amarração, Dio mio. E e agora o que você tem que exercitar e fazer é se perdoar. Já foi, já passou, já tá tudo certo. Isso agora é o que vai te prejudicar. Esse peso na consciência que não precisa existir mais. Você já sabe que não fez por maldade. Então, essa consciência limpa você tem. Você, assim que soube, que pesquisou, que soube, você já foi atrás porque você não quer isso. Diferente das pessoas que vão lá e falam, quero amarrar.
Seja o que for, eu quero ele pra mim, não importa as consequências, eu vou amarrar, ele vai ser meu, e se não for meu, não vai ser de ninguém, sabe? Isso já acarreta uma coisinha mais pesada pra tua vida. Mas você não tinha essa cabeça, você não teve esse pensamento, você caiu de inocente e já desfez quando soube. Então, acho que não tem que ficar se culpando e isso vai te prejudicar. Se eles, bora, deixa rolar, já foi feito, já desfez, redesfez, você já pediu perdão de coração limpo aí, então bola pra frente, segue esse relacionamento que realmente se você não tivesse feito nada, né, se não tivesse feito nada de amarração, ele poderia estar com você, né? É que fica aquela dúvida, é magia ou amarração? Mas várias pessoas já disseram que não tem mais isso. E eu já ouvi muita gente também dizendo que amarração é facinho desfazer. É lógico que tem umas mais especiais aí, mas que não vem ao caso não, né? Uma moça falou, gente, se eles soubessem que a amarração é tão fácil de desfazer, uma moça falou uma vez para mim. Falei, bom. E outros já disseram que tem umas aí que, mas é outra história. Então, se perdoe para continuar sua vida, senão isso vai te prejudicar, tá? Mas ó, tá vendo? Pega as pessoas inocentes, pega as pessoas que estão ali numa situação de fragilidade emocional e joga a pessoa mais pro buraco, oferecendo coisas que não deve. Cuidado, gente, com quem vocês vão pegando. Procura saber bem da pessoa, procura ver o que essa pessoa tem a dizer, como que ela lida com o tarô, com todas essas situações aí. Se é uma pessoa que é mais ponderada, que é uma pessoa que, né, estuda bem o assunto, não vai cair em qualquer um que vai falando que, sabe, sei lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.